No episódio anterior, atravessamos o corredor escuro de uma época em que a verdade ficou quase inaudível, sob camadas de costume e poder. A Bíblia foi trancada por trás de línguas que o povo não falava. O perdão virou comércio, a devoção se confundiu com medo, e imagens de madeira receberam a reverência que pertence só ao Deus vivo. No entanto, nem tudo foi silêncio. Como brasinhas em cinzas espessas, restaram consciências inquietas, convicções teimosas e a memória de que a voz de Jesus não negocia a liberdade do coração. Mesmo quando a noite parecia sem fim, haviam aqui e ali mãos que ainda buscavam o livro sagrado, lábios que repetiam promessas, olhos que nas sombras enxergavam o contorno da esperança. Foi nesse chão rachado pelo abuso espiritual que germinou um fio de luz. Agora, a câmera desce em silêncio por encostas, onde o vento fala grosso e a pedra guarda segredos. O cenário são as montanhas e vales da região de Piemonte, na Itália, lar dos valdenses. No refúgio de vales estreitos e casas de pedra, os valdenses escolhem um estilo de vida bem simples para crer com liberdade. Não há vitrais coloridos, há lamparinas, não há coro oficial, há vozes que se afinam ao redor de mesas. O culto acontece onde acontece a vida, no campo, na cozinha, no abrigo da rocha. Ali a palavra não é enfeite, é pão. Não é amuleto, é mapa. E quando mãos calejadas abrem manuscritos gastos, é como se fosse aberta uma janela em casa fechada há muito tempo. A letra é pequena, às vezes tremida pelo frio, mas cada linha foi copiada com reverência. Como quem sabe que uma única página pode atravessar fronteiras que exércitos não atravessam. Os mais jovens aprendem cedo que memorizar não é vaidade, é sobrevivência. Recitam trechos inteiros com a naturalidade de quem recita a própria história. Porque, de fato, é disso que se trata. Não de decorar para impressionar, mas de guardar para resistir. Enquanto isso, os mais velhos contam como a verdade chegou até ali, mesmo quando a maré cultural corria na direção contrária. Falam de Cristo como o único mediador, sem pedágios e sem balcões. Falam de mandamentos que não acorrentam, mas libertam. Falam de um descanso semanal, o sétimo dia, o santo sábado de Deus, que não é um capricho antigo, mas um presente que atravessa a criação, a redenção, e repousa na alma como água em terra seca. Não fazem discursos complicados e cheios de palavras difíceis, simplesmente apontam um caminho. E cada coração que escuta entende, fé não é espetáculo, é caminhada com Jesus. Quando o inverno aperta, o trabalho redobra. Sobre mesas rústicas, o som ritmado da pena no pergaminho vira música. Há quem copie, há quem revise, há quem ore sobre as páginas. O zelo é parte do ofício. Letra por letra, verso por verso, nenhum sentido pode se perder. Ninguém assina com vaidade. A autoria é do céu. Não se buscam aparências, mas paz interior. Quando a neve começa a derreter nas encostas, é hora de descer. Nada de anúncios ou barulho. Disfarçados de mercadores, caminham em duplas ou pequenos grupos, com mercadorias comuns e honestas, como fachada para algo maior. Entre tecidos, pedras polidas e pequenas quinquilharias, viajam mensagens. Entre trocas e sorrisos, seguem palavras que furam a rotina e tocam o único lugar que o céu quer alcançar, o coração humano. Nessas visitas discretas, a conversa é sutil. Em oficinas e mercados, a verdade não invade, convida. Fala-se do perdão como dádiva, não como tarifa. Fala-se da oração como encontro, não como fórmula. Fala-se da escritura como voz viva, não como peça de museu. Onde a alma está cansada de promessas que nunca aliviam o peso da culpa. A ideia de Jesus como o Salvador que conhece o nome e as feridas de cada ser humano. É como ar entrando em pulmão aflito. Muitos pedem prova e a recebem diretamente das Escrituras. Alguns desconfiam, outros se rendem à verdade. E mesmo os que resistem vão para casa com uma pergunta que não desgruda.
Se o preço foi pago, por que continuar tentando comprar o que já é nosso por graça? Mas as trevas não entregam seus domínios sem ruído. Notícias correm, a gente andando com livros proibidos. Então, mais uma vez, o papado e o poder secular, unidos, começam a traçar planos para sufocar a verdade. Procuram rastros, vigiam estradas, apertam cercos, inquirições, ameaças, prisões. Querem nomes, querem listas, querem que a fé, que sempre foi compromisso de consciência, se ajoelhe diante de decretos. A família que divide o pão passa a dividir também o medo. As portas rangem de madrugada. Os olhos buscam rotas para as cavernas que se abrem como braços de pedra, convertendo-se em santuários improvisados. Não há incenso, mas há lágrimas que viram memória, e memória que vira coragem. As cavernas não são fuga de covardes, são trincheiras de quem não confunde ousadia com imprudência. Ali, os fiéis valdenses se escondiam entre rochas para preservar o que era santo. Entre estalactites, acendem-se velas que iluminam páginas e perfis. Eles oram pelos seus perseguidores, não com autossuficiência, mas com a consciência de que ninguém é inimigo definitivo enquanto a graça está trabalhando. Oram pela fé, que não arranca espinhos do caminho, mas dá pés firmes. Oram para que, em meio a vozes autoritárias, aquela voz mansa e clara de Jesus continue se fazendo ouvir por dentro. Perseguições se repetem, ora frias como decreto, ora quentes como fogo. Queimam casas, recolhem manuscritos, confiscam bens. Pede-se que se curve diante daquilo que não é Deus. Alguns temem, é verdade. O medo é humano. Outros ficam de pé, não por orgulho, mas por obediência a uma ordem simples: adorar só ao Criador. Ninguém faz do sofrimento uma bandeira, mas ninguém se vende por segurança. E o que parecia uma estratégia para calar a verdade se torna um megafone. Quanto mais se tenta sufocar, mais os ecos correm por vales e cidades. O sangue que se derrama não é argumento, é semente, e a história sempre testemunhou esse mistério. Entre uma investida e outra, a vida segue. Plantam-se campos, educam-se filhos, consertam-se telhados. A fé não é emoção momentânea, mas vida diária em comunhão com Jesus. O sétimo dia chega como águas mansas, e em silêncio muitos param. Largam ferramentas, fecham portas, abrem a alma. O descanso não é sinal de desleixo, é sinal de confiança. Enquanto uns estranham e julgam, outros observam a mudança na casa, no trato, no caráter. Há menos peso no olhar, há mais honestidade nas mãos, há mais misericórdia no jeito de lidar. É assim que a reforma que ainda virá ganha ensaios, como canção que é treinada antes de ser cantada em praça aberta. Em outra área importante da vida do povo valdense, os barbas, como eram chamados os que serviam como ministros e missionários, não prometiam vida fácil. Eles formam, acompanham, corrigem. Ensinar é parte da missão. Ensina-se a ler as Escrituras com as Escrituras, a comparar texto com texto, a medir as tradições pela régua da Bíblia. A fé não é delegada aos doutores, é responsabilidade do povo. E o povo aprende a diferenciar a autoridade de Deus da autoridade dos homens. Aprende a reconhecer a beleza da simplicidade do Evangelho. Aprende a dizer não com mansidão. Quando ceder às pressões e dizer sim, seria uma traição à consciência. Não faltam histórias que gelam o estômago, cercos em vales, corridas na neve com os manuscritos embrulhados em panos, famílias inteiras escondidas em bosques, orações sussurradas para não revelar o esconderijo. Não faltam também cenas que aquecem o coração, páginas encontrando leitores atentos em oficinas escuras, versos memorizados iluminando até mesmo velórios, decisões de restituição que consertam injustiças antigas, olhos marejados por entender. Enfim, que a graça não é barganha. E como rios subterrâneos, essas pequenas vitórias vão abrindo caminho por baixo do terreno endurecido da cultura, até que, de repente, brotam como fontes em lugares improváveis.
A Bíblia, pelas mãos dos valdenses, viaja. Atravessa feiras, universos acadêmicos, portos. Vai parar em mesas, onde penas afiadas esperam ideias. Em salas onde jovens de cabeças fervilhantes debatem lógica e teologia. Em lares onde mulheres colam páginas dentro do forro de baús. Cada trecho copiado é como uma chave que gira por dentro dos leitores. Não é leitura emotiva, é a palavra da verdade, que chama para uma vida inteira sob a luz do céu. A consciência, de repente, descobre que não precisa comprar a paz que Cristo já assegurou. O medo de homens perde o tamanho quando comparado ao temor reverente de Deus. E à noite, sem perceber, vai recebendo golpes de amanhecer. Claro, o poder reage. Denúncias ganham forma de lei, e a lei vira rede lançada sobre os vales. Há quem prometa facilidades em troca de silêncio. Há quem venda absolvições, como quem vende mercadorias por quilo. Há quem tente justificar imagens com poesia e tradição com sabedoria. Mas o coração atento aprende a identificar os enganos, a rejeitar falsificações. A adoração, quando é verdadeira, não se dobra aos atalhos. E diante disso, o discurso da força perde brilho. Não porque o povo seja rebelde por vocação, mas porque obedece a uma ordem anterior a todos os decretos humanos. Segue-me. Com o tempo, o que era sussurro nas montanhas, vira rumor nos portos, murmúrio nas vielas, pergunta nos corredores das escolas. Alguns que antes achavam o povo valdense sem credibilidade, agora perguntam. A curiosidade vira busca, a busca vira estudo, o estudo vira convicção. E as convicções, quando honestas, não têm como ficar trancadas em gavetas. Não são punhos cerrados, são mãos estendidas. Não carregam rancor, carregam um amor que é firme o bastante para confrontar e terno o bastante para acolher. As estações mudam e a história acelera. Entre tempestades e verões de alívio, a chama segue acesa. Os valdenses percebem que sua missão não é ser protagonista de uma glória passageira, mas ser ponte. Uma ponte entre o evangelho simples e as grandes praças onde as ideias se encontram. Uma ponte entre um livro escrito em línguas antigas e a língua que embala bebês e idosos. Uma ponte entre a coragem silenciosa do lar e a coragem pública das praças. E enquanto os pés descem novamente a trilha, outro movimento se insinua no horizonte, em terras de neblina e colinas verdes. Mentes inquietas começam a pedir que a Bíblia desça dos púlpitos em latim, para as mesas em linguagem popular. Começa a surgir o pressentimento de que alguém, de batina gasta e mente afiada, abrirá as Escrituras como quem abre janela, num quarto fechado há séculos. O fio que vinha das montanhas encontra agora a trama de um tecido mais amplo. A consciência europeia, há muito tempo resistente, começa a ceder. Surge entre estudantes e mestres uma pergunta incômoda, insistente, simples como um martelo. Se a verdade é de Deus, por que então está trancada fora do alcance do povo? E se o perdão é dom do céu, por que tanta moeda ainda muda de mão? Por que orações compradas? Por que pecados tarifados? Por que medo transformado em ferramenta? Essas questões, fermentadas por páginas clandestinas, começam a ganhar voz em salas com cheiro de tinta e papel. Há passos apressados nos corredores de pedra, debates que continuam noite adentro, velas que queimam até virar lágrima de cera. Enquanto isso, nos vales, continua-se a plantar e a colher, a copiar e a ensinar, a orar e a servir. Não se reivindica protagonismo, mas se agradece o privilégio de ser guardador da verdade. E é nesse agradecimento que nasce a certeza. Nenhum esforço foi em vão. Se o vento sopra mais forte em outras terras, é porque sementes voaram daqui. Se novas vozes se levantam, é porque a música foi ensaiada, com tremor e alegria, por muita gente anônima. E quando alguns perguntam se valeu a pena resistir tanto, a resposta não vem em discurso longo, vem em vida transformada, em consciência livre, em alma que descansa de verdade.
Voltamos a subir pelos degraus de pedra da montanha, e o cenário então vai se abrindo. Ao longe, uma linha de luz desenha o mar. Caravelas pequenas cortam a lâmina de água, levando ideias e livros em uma ilha de clima úmido e tradição escolar respeitada. Alguém com olhos que enxerga além do trivial começa a pôr a mão no texto sagrado, como quem afia lâmina para trabalhar madeira antiga. O gesto é ousado e simples: traduzir, explicar, libertar do latim, devolver ao povo a sua herança. Nos corredores, moedas que compravam perdão começam a perder o sentido. Em praças, o eco de um nome novo se mistura ao rumor de páginas em língua comum. O céu, que nas montanhas sussurrava promessas, agora parece inspirar vozes que dirão em público o que outros guardaram em cavernas. A noite treme. E é exatamente aqui que a câmera segura o corte para o próximo episódio. O som diminui, o foco se estreita, o vento prende a respiração do vale. O mundo mal suspeita, mas está prestes a ouvir uma voz que, sem exércitos, sem trono, sem espada, acenderá a alvorada do pensamento livre e da fé sem pedágio. O que começou como brasa escondida entre rochas, descerá aos campos e subirá aos púlpitos, e um apelido nascerá como sinal nos lábios de gerações: Estrela da Manhã. Quando essa voz falar, não será apenas um episódio novo, será um novo tom na canção de Deus, na história. Segure firme, o próximo episódio pisa em solo inglês, da Universidade de Oxford às aldeias mais distantes. A palavra vai ganhar, de novo, a língua do povo. A madrugada que cintilou no cume vai explodir no horizonte, e nada, absolutamente nada, será capaz de deter o sol.